Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes e hoje o tema do momento, celular e volta às aulas. Na verdade, a proibição do celular nas escolas e para falar desse super assunto, eu estou aqui com a minha grande amiga Juliana, que já atua como diretora pedagógica, orientadora e formadora de professores. Atualmente é coordenadora no Colégio Agostiniano São José, sempre acreditando no poder da educação para transformar a sociedade. E hoje ela vai trazer experiência, conhecimento para essa nossa conversa. É um grande prazer, porque eu admiro muito o seu trabalho. Você sabe, né, Ju? Ah, eu também. Estou muito feliz de estar aqui com você também, Que falar desse assunto gostoso. tão importante. Você vem revolucionando o que diz respeito à educação, né? Colocando muito amor. A gente se conhece há tantos anos já e eu vejo o quanto tem mais, junto com o conhecimento, tanto amor em tudo que você faz. E aí fiquei pensando, preciso trazer a Ju para falar de Ah, celular, porque tem um lance da regra, né? Não pode mais celular na escola. Mas e aí? Como é que a gente faz tudo isso? Então, antes de começar oficialmente o tema proibição de celular, como é esse retorno? De férias, porque são férias super longas, né? Férias de verão são férias longas, e aí eles chegam na escola diferentes, né, Ju? sim. Como que é tudo isso? Já começa com a nossa organização, É, né? Eu né? falo, a minha equipe já volta com acolhimento, para a Sim. gente já preparar esse espaço para recebê-los. Então, eu acho que desde os pequenininhos até o ensino médio, eles voltam ansiosos pela busca da escola. Eu acho que a Uhum. escola hoje é um grande lugar social. Então, é o Uhum. lugar de encontros, é o lugar da relação. Então, por mais que o adolescente fale, né, retornar é tão difícil, entrar na rotina, existe o É. desejo de reencontrar os amigos, das novas amizades, a Uhum. ansiedade, né, com quem eu vou cair, quem está na minha sala. Então, assim, o acolher é muito importante, né, acolher esse aluno que está chegando. Sim, sim, que gostoso. A gente sabe o quanto eles, de alguma forma, veem a escola como o lugar da obrigação e tem a parte, né, que tem que fazer lição, é isso aí, tem a prova, é isso aí, não tem muito como fugir. Mas quando você diz que a escola também é um lugar social, está aí o lugar do grande prazer deles, né? E aí, quando tira o celular, é, de fato, o social vai se acentuar? Qual que é a perspectiva da escola? A ideia foi exatamente essa, né? Eu acho Tá. que assim, essa geração hiperconectada acabou afetando a educação. É. Então, assim, o aprendizado das crianças foi algo que vem mostrando o quanto estava deficiente. Uhum. Então, uma medida precisava acontecer, algo É, precisava acontecer. sim. Eu acho que quando veio a lei, ela empoderou a escola nesse Tá sentido. bom. E aí nós tivemos que também refletir um pouco sobre isso. Como fazer? Né? Tá, a lei tá aí, mas de que forma? E Uhum. eu acho que tudo tem que ser na afetividade, né? Você começou Uhum. falando sobre o amor, e eu acho que é isso, é afetar esses alunos, para que eles entendam. Então, o começo a gente entendeu, vai ser difícil, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, o que que eles vão fazer? Como que vai ser esse recreio? Como que eles vão socializar? Sim. Eles sabem socializar, né? Então, Porque se perde, não? muito, Uhum. muito. Uhum. A gente vê o recreio, assim, das crianças, a criança tímida, por exemplo, que é mais Isso. quietinha, ela vai para Uhum. onde? Para o celular? Ela Sim. vai teclar, é muito mais fácil do que ela conhecer novos amigos, do que ela interagir. Então, Uhum. sem o celular, essa foi a ideia, que a gente não só por ser um distrator na sala de aula, mas a socialização dentro da escola, Uhum. que hoje é Uhum. tão importante. Sim. Porque a gente Sim. não brinca mais na rua, É, né? A pois gente não tem mais os é. amigos de rua. Então, Uhum. resgatar as brincadeiras de rua, o processo do brincar. A gente fala, né, que a gente divide as duas gerações, a geração do brincar e a geração do celular. É. Então, o brincar também é difícil para uma criança Uhum. pequena. Uhum. A gente Uhum. vai aos restaurantes, né? Outro dia eu estava num restaurante, estava observando, porque a gente observa crianças o Claro, tempo inteiro. claro. E aí estava a criança já pequenininha, como chupeta, né? Então a criança começou a querer andar, a mãe foi lá e deu o celular. Gente, a criança não tinha uma árvore linda dentro do restaurante. Quantas coisas que ela poderia estar explorando, É isso. vivenciando. É E isso. eles deixam, Uhum. né? E eu fico pensando que na escola, até quero entender com você ali dentro, né? A escola passa a ser o pátio, ou o pátio da escola passa a ser o quintal das crianças e dos adolescentes, e que até agora há pouco o celular de fato roubou isso. Você percebia as crianças
a maior parte delas, ou 100% delas, no celular, ou quando iam brincar não sabendo brincar, o que você percebeu de prejuízo mesmo ali na prática do pátio, na hora do recreio, na hora da chegada, por exemplo, à escola? Quais foram esses prejuízos? A chegada, a primeira coisa é É. esperar no celular, né? Eu Pois falo é. assim, eles são tão imediatistas que Uhum. eles não têm o tempo da espera. Sim, Então, a espera de uma troca de professor, sim. que era um tempo que você tem para brincar, para conversar com seus amigos, então Uhum. já ia para o celular, Uhum. né? Ou seja, para registrar algum momento. E a hora do recreio, principalmente, né? Sim, que é a hora que eles estão ali, que vem uma hora que é tão importante também da alimentação, que eles nem sentem o que eles estão comendo, não, porque tá todo mundo assim, e comendo, e no celular. Uhum. Então, esse tempo foi perdido muito nesse sentido, Sim. do envolvimento entre eles, Uhum. de se perceber. Eu acho que eles nem percebem esse momento, Com né? certeza. Das brincadeiras que eles poderiam fazer. E a gente via, por exemplo, no pátio, as crianças não sabem correr, elas não sabem brincar. Meu Deus. Então, com a volta da pandemia, a escola já vem se transformando também nesse sentido, né? Sim. Eu falo, a escola, ela não pode ser só o acadêmico, no sentido somente. A gente precisa desenvolver esse corpo. Sim. Então, nós aumentamos aulas de educação física, para Uhum. trabalhar mesmo esse corpo de desenvolvimento da criança ao adolescente. Muito bom. E aí, agora com o recreio, que foi o nosso impacto aí das crianças. O primeiro dia, eles retornaram podendo usar o celular, até entender quais seriam as novas regras. Tá bom. E aí, a partir do segundo dia, ficou valendo. Tá bom. E aí? Como que foi esse segundo Então, dia? a escola já teve, né? Como eu falei, a gente prepara um ambiente antes deles chegarem. Então, em cada sala, a gente tem um armário com divisórias, que são uns pequenos nichos, onde o adolescente vai lá e coloca já o seu celular no seu número. Então, antes de entrar na sala, ele já tem que armazenar e ele pega só no final do dia. Tá. Então, isso já foi assim, gente, primeira semana já foi lindo de ver. A gente se emociona de ver, assim, o quanto foi produtivo Que acontecer legal. isso. E não tem sofrimento, né? Não teve um monte de criança e adolescente chorando pelo pátio, Não. desesperado atrás do celular. Não. Claro É lógico que a não, gente né? tem, né, assim, uma ansiedade Sim, de quem sim, tá lá, sim, mas é tão natural. E eu acho que o jovem, ele se reconstrói, né? Eu falo mais dos adolescentes porque na educação infantil e nos anos iniciais é muito mais tranquilo das crianças, né, interagirem. Eu acho que para os pequenos é o ensinar a brincar. Isso. E a gente investir nisso, né? O quanto é gostoso, porque a gente esquece. O quanto é gostoso de jogar, o quanto é gostoso da gente ler, brincando dentro de um jogo. Isso, Então, com assim, certeza. essas regras que a gente faz hoje, a gente tem cantos na hora dos nossos recreios. Então, a gente tem mesas de jogos, a gente tem os jogos, para os menores a corda, também esse movimento. Legal. Então, assim, a escola tem instrumentos, né? Uhum. Mas o social, um bom papo, tá ali todo dia, né? Sempre teve na frente Isso. deles. E precisa aprender a fazer, né, Ju? Conversar é uma habilidade. Habilidade social de se comunicar. Sim. Mas com as telas, a gente vai perdendo isso, a gente perde essa nossa capacidade expressiva e vai perdendo, inclusive, vocabulário. Sim. Porque daí ali no celular, eles botam tudo abreviado. O sim é um S. Não, os pais, olha, juro, eles querem morrer com isso, né? Eu morro de rir. Mas eu tô rindo com respeito, porque eu não tô nessa fase, né? Então eu ainda posso rir, não tô chorando ainda. Quando eles falam, Cíntia, sabe qual foi? Eu escrevi um textão. E sabe qual foi a resposta? Um S. Exatamente. Falei, mas isso é bom! O S disse sim, que ele concordou, tá tudo bem. Olha pelo copo meio cheio, né? Não o copo meio vazio. Mas tem isso, né? Não sabe nem escrever, não tem a paciência de escrever até o final. Sim. É tudo abreviado, é tudo curto, é tudo rápido, né? E numa socialização de recreio de uma escola, eu preciso ficar ali 20 minutos conversando. É bastante para quem não tem esse hábito, né? Exatamente. E é desenvolver a habilidade, né? Essa habilidade Isso. social que eles também já estavam perdendo. Com certeza. E isso eu acho que já está vindo para uma geração do mercado de trabalho, né? A gente sente na prática como vem afetado, assim, e conversando com vários pais mesmo, né, empresários, de diferentes áreas, o quanto está prejudicando essa inteligência emocional mesmo, né? Exatamente. De você saber agir, saber falar, linguagem, os pequenos, coordenação motora. Isso. Por que a gente tem tantas queixas, né, motora?
Porque os pais, antes a gente estava lá na mesinha, né? Que nem o exemplo do restaurante, tinha o papel, o giz para Aham, você pintar. aham. Então, hoje não, hoje é só o dedinho. Então, o É. movimento de pinça já vem dificultando, né? Exato, exato. Ô Ju, e além dessa parte da socialização, da interação, eu fiquei pensando muito, e aí é uma curiosidade mesmo, como a escola deve conduzir tudo isso, no que diz respeito à proibição dos celulares e aprendizagem. E organização. Porque muitas crianças mais velhas e adolescentes levavam o celular para mexer nas redes sociais e etc., mas também para anotar a lição de casa, para tirar foto de alguma parte que não deu tempo de copiar, enfim. O celular também, em alguma medida, era um instrumento ali que favorecia a aprendizagem. E agora? É o reaprendizado, né? Reaprender, né? Eu acho que todos nós, né? Eu falo que começa desde o professor. Uhum. Porque a gente também tem uma comunicação, por exemplo, com a equipe pelo celular. E nós mudamos isso. É Então, a mesmo. escola é muito tecnológica, a gente tem lousas Uhum. digitais, a gente tem o computador na mesa do professor, todo professor tem o seu computador. E aí, a gente começou a mudar a partir daí. Por quê? Porque nós somos exemplo. Então, não é só o pai e a mãe, a escola também. Então, começa da nossa reorganização. Uhum. Então, hoje a gente tem um checklist dentro do notebook, no computador, que o professor faz ali, mas sem mexer no celular dele. Uhum. A gente tem os registros que a gente usa muito, principalmente na educação infantil, que é de tirar fotos. E se a gente quer ser o exemplo começa com pequeno. Então, a gente usa a máquina fotográfica, que a gente fala, não estou usando o celular, eu estou usando a Uau. máquina fotográfica. Tá. E com o aluno, é ensinar como a gente ensina para os pequenos. Sim. Então, é agenda, é ter o planner. Então, a Uhum. gente tem aulas para eles de como eles vão se organizar. Uhum. Qual é a melhor forma? Sim. Então, que nem comunicados para o ensino médio, né? A gente não manda só para os pais. A gente tem um grupo, um canal de transmissão para eles. Tá. Então, todos os comunicados, horários de plantão, de aulas de apoio, tá sempre dentro do nosso aplicativo. Mas que ele vai manusear, quando ele chegar em casa, ele tem o dia dele lá. Uhum. E agora, as tarefas de casa, ele vai voltar para a agenda. Tá bom. Agora, olha que coisa interessante, porque nós vamos, inclusive, com isso, a proibição dos celulares dentro da escola vai contribuir para a escola voltar a ser um lugar de desenvolvimento executivo. Porque essa capacidade do pegar uma agenda, do escrever, da agilidade, inclusive, da própria velocidade no processamento, de ver ali o professor anotar a lição de casa e já registrar, não deixar para daqui a pouco, porque até agora há pouco com o celular, enquanto o professor escrevia a tarefa de casa, dava para eu bater papo com meu amigo, afinal de contas, depois eu tiro uma foto na hora de sair, né? E agora não, eu tenho que me organizar, eu preciso me regular, eu preciso fazer um automonitoramento. Sabe aquele check, né? Já fiz tudo, copiei, já coloquei a lição no dia da entrega, enfim, essa capacidade executiva que as nossas crianças e adolescentes perderam. E não porque perderam a capacidade executiva, mas perderam o lugar de treinar essa capacidade, né? Então, não tem negociação, né? O celular tá guardado e ponto, e vão precisar reaprender, é isso? Sim. Tá. A gente chama, né, de procedimentos. Então, assim, eles estão aprendendo novos procedimentos. Nossa. E para eles terem a postura de estudante. Porque a postura de estudante é essa. Isso. É você saber, né? A autonomia começa daí, de você Aham. organizar sua mala, de você organizar sua agenda, de você já planejar o seu dia. Então, qual é a tarefa de casa para amanhã, para o dia 15, para o dia 8? Então, eles vão ter que Muito reaprender isso. Uhum. É lógico que a gente também tem o celular como uma ferramenta importante na área da educação. Sim, Né? sim. Então, assim, a gente tem, por exemplo, outro dia eles estiveram na aula de ensino religioso, foi no final do ano, e eu como mãe, eu sou mãe de aluna de ensino médio, então eu recebi uma mensagem da minha filha toda carinhosa, toda dócil, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, acho que ela quer um Pix. E o intuito era exatamente isso, eles usarem do instrumento do celular, que eles usam tantas vezes, para ser grato aos pais, para mandar uma mensagem de gratidão, Olha, tá. um desejo. Então, existir aquela comunicação Sim. dentro de uma parte afetiva, né? Que legal. Um exemplo mais da área emocional, mas que a gente usa plataformas interessantes. O próprio material que nós adotamos, Claro. ele também tem uma plataforma tecnológica. Sim. Que isso sim. faz parte também das É habilidades que isso. precisamos desenvolver, né? Exatamente. Mas eles também sabem o dia certo, que já está lá registrado, que os professores solicitarão o celular para o manuseio correto. Que legal. Ou seja, eles não vão só aprender essa capacidade executiva, né, de uma vida até um pouco mais analógica, mas eles vão aprender a usar a vida tecnológica. Isso. Porque o celular não é de todo ruim. Aliás, ele não é ruim.
o celular mal usado é que é ruim. É isso que aconteceu agora há pouco, né? Um uso Exatamente. excessivo. Usar, tudo bem, né? A tecnologia, ela vem a nosso favor, né? Para favorecer Isso. os estudantes, os Claro, professores. claro. Mas eu acho que é a dosagem. Eu Uhum. acho que o que causou tudo isso foi a questão excessiva, né? A gente Sim. estuda muito como que são os alunos, os jovens, as crianças de hoje para a escola poder ter essa transformação, né? Aham, E aí a aham. gente conversa muito sobre isso, assim, foi é uma geração de pais super protetores. Uhum. E aí o celular acabou sendo está aqui, está do meu lado, né? É. Ele está com o celular, ele está conectado no mundo, mas ele está aqui do meu lado. E que Era também essa a minha outra teve pergunta, sabia? Porque, ok, estamos falando das crianças e adolescentes, mas e os pais que não se comunicam mais com os filhos no período da escola? Isso tem repercutido para vocês enquanto escola? muito, É, né? né? Eu acho que assim, o diálogo. Uhum. Porque antes a gente fala, né? Até o Cortella fala muito isso, que é a geração micro-ondas, que acabou. Porque nós tínhamos, né, na nossa geração, um almoço coletivo, jantar. Hoje a gente, pelo tempo do não, trabalho, das questões de horário da família, também mudou muito. Então, É, às vezes, as refeições, né? E quando tem esse momento, tá cada um fazendo o quê? no Cada um seu no celular. seu celular. Uhum. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, que é formar também a família, Uhum. que é formar também os educadores, né? Porque nós Sim. somos modelo. É. Então, o tempo inteiro a gente está mostrando esse modelo para eles. A Uhum. gente também está se comunicando. Então, às vezes, Sim. o filho está contando alguma coisa e a gente está lá, né? Eu estou me policiando muito para Claro, isso, porque a claro. gente está o tempo inteiro conversando e WhatsApp. E aí, os filhos também estão olhando isso, né? E a justificativa é: eu estou no meu celular porque eu estou trabalhando. Isso. Como se isso fosse justificativa para não conectar-se com o seu filho de maneira afetiva, não ter uma escuta ativa, né? Se você está trabalhando no momento em que precisa se conectar com o seu filho, talvez tenha alguma coisa aí invertida, pensando em valores familiares, inclusive, né, Ju? É. Uhum. Acho que tem que existir um resgate, né, desse Sim, vínculo. sim. E o vínculo do olho no olho mesmo, da gente Uhum. sentir de quando a gente olha a filha que você fala, tá mentindo, né? Ter É, essa é sensibilidade. isso. E que Sim. às vezes essa rotina tão corrida e tão celular do nosso pescoço para baixo, né? Uhum, A gente uhum. se perdeu nesse olhar. Sim. Então é isso que eu acho que vai trazer esse resgate. Uhum. Então não é só mudar uma prática, né? Sim, entende? É também formar essas famílias. É em Uhum. cada oportunidade que a gente está com os pais conversar sobre isso. É. Porque é espontâneo, né? Sim, claro. E talvez a gente pensar aqui que essa nossa conversa, inclusive, traga essa inspiração para você aí em casa, né? O teu filho não pode levar o celular, ponto. O que é que você tem feito para contribuir para ele desenvolver essas habilidades de organização, de planejamento, né? No Planner Mentes Brilhantes, a gente tem muito esse direcionamento do, por exemplo, construir o menu dopamina, ou seja, quais são as coisas que me reenergizam, que recarregam mesmo a minha vitalidade. Essa adolescente, essa criança um pouco mais velha, não tem noção do autoconhecimento. Ela nunca parou para perceber o que ela gosta e o que ela pode fazer, então, para se sentir motivada a realizar as tarefas que são obrigações. Então, talvez a gente olhar um pouco para oferecer uma ferramenta para as nossas crianças e adolescentes e fazer junto com eles. Quantos pais, isso eu tenho falado muito diante do Planner Mentes Brilhantes. Se você vai comprar o seu planner, vai adquirir o planner para sua família, para imprimir e entregar na mão do seu adolescente e virar as costas, nem compra. Porque não vai servir para nada e você vai achar que o planner não funcionou. Isso. Você vai adquirir o planner se você estiver disposto a fazer a tua parte, que é construir junto, que é monitorar, porque tem isso também, né? A escola, pelo que você está me trazendo, vai ensinar. Eu nem sei se reensinar, porque tem vários que nem aprenderam, porque já chegaram ali pós-pandemia com o celular na mão, né? Sim. Então, a escola vai ensinar como é que se organiza, vai ensinar essas habilidades de planejamento, de anotação. A escola vai ter esse papel também, né, Ju? Vai. Eu acho que Uhum. eles estão se redescobrindo, É, sim. né? Uma fala da minha filha foi assim: Nossa, mãe, até porque tá mudando de segmento, né? E ela fez assim: Nossa, os professores são muito bons. Porque eu tô entendendo muito bem, assim, todas as aulas eu consegui entender. Será que é o entendimento dela, porque os professores são bons, ou ela não tem mais aquele distrator do celular Isso. vibrando,
do celular, não é? Então, assim, a gente vai percebendo e como cada um vai se organizar para esse momento. Porque não adianta a gente só falar, né? Olha, tá aqui o planner, como eu vou utilizar isso? Então, é isso que a escola vem fazendo também. Que, de que forma eu me organizo para que isso aconteça? Muito legal. A gente talvez até precise pensar, quando a gente olha para as nossas mentes brilhantes, né? Então, por exemplo, um TDAH ficar ali ouvindo um professor 45 minutos e uma aula expositiva, a gente não vai olhar para isso como um problema, porque é assim que se dá aula. Mas como é que essa mente brilhante pode, de alguma forma, acentuar a sua concentração? Então, quais são os recursos também que ele pode ter para se manter ali sentado e atento? Porque ele ficava no celular e aí ele se distraía, mas ele perdia completamente o conteúdo e, de alguma forma, evitava até que atrapalhasse a aula. Talvez agora isso mude um pouco de figura, ele não vai mais ter o distrator do celular, talvez o corpo dele comece a se remexer. Então, os professores vão precisar estar preparados também, né, Ju? Sim. As aulas, né, elas têm que acontecer de uma forma diferente. Sim. Então, é o que a gente fala, né? Não dá mais para você entrar numa sala de aula e você acha que todo mundo vai aprender da maneira que nós aprendemos há 20 anos atrás. É isso. Há 10 anos atrás já está diferente. Já é tudo Então, diferente. esse aluno já tem um movimento diferente de corpo, né? Eu lembro que na pandemia os pais falavam, mas ele não para em casa. A gente falava, mas na sala de aula também ele não para, Sim. né? Então, o quanto é importante ter uma aula expositiva, mas ela ter o momento do registro da criança, que a criança vai pensar, que ela vai fazer um exercício prático. Isso. Então, a forma dentro de uma sala de aula, seja uma aula de 40 minutos, o professor hoje, ele já está se organizando para isso, né? Então, ter o aquecimento desse cérebro nesses 10 minutinhos. Então, tem professor que fala, eu vou dar 10 minutos para vocês, e aí a gente vai começar. Então, tem o tempo até dessa troca em sala de aula. Então, são 10 que você perde, mas que você está ganhando mais 40 minutos Com certeza. do restante da aula, né? Com certeza. Permitir que as interações aconteçam, né? Porque senão também a conversa passa a ser um problema, né? Conversar com meu amigo me leva a tomar bronca o tempo todo. Então, regular até quanto, né? A gente deve botar um limite, qual é o espaço que a gente abre, porque sem o celular e diante de um lugar de se redescobrir, como você usou o termo que cabe muito, é aprender como se vive uma vida social. Isso vai ser um desafio, né? Muitas vezes até mesmo hierarquicamente. Então, na relação com o professor, com o coordenador, enfim, eles talvez fugissem. Eu não vou causar problemas, então deixa eu ficar aqui no meu celular. Isso. Mas agora os problemas estarão explicitados, né? E você vê outra coisa também, o trabalhar em equipe, né? Sim. Algo tão importante de um trabalho em grupo. Sim. Então, assim, hoje o trabalho em grupo vai ter muito mais significado para eles. Porque dentro de um trabalho em grupo, você tem que fazer divisão de papéis. E não é só você dividir e falar, você faz isso, eu faço essa parte, né? Mas é ali, o que eu vou fazer? Qual é a sua parte? Como que a gente vai elaborar tudo isso? Então, eu acho que as aulas também ficam mais dinâmicas, porque a gente vai proporcionar também isso. Sim. Um trabalho em equipe, que hoje também tem como desenvolvimento de habilidade. Isso, porque eu não vou conseguir ser um bom médico sozinho, um bom advogado sozinho. Então, assim, eu preciso saber trabalhar com o outro. Então, isso é uma habilidade que a escola também vem desenvolvendo, né? Muito legal. E nos professores, né? Porque o professor precisa propor um trabalho que exija essa interação e essa divisão de papéis. Então, os professores também vão se redescobrir nessa nova lei, não, Ju? Sim. Houve uma acomodação sutil, silenciosa e talvez inconsciente com o uso da tecnologia na sala de aula, né? Mas estava bem difícil, né? Não para os professores, assim, eles sentiam isso, porque para você competir com o mundo na palma da mão muito difícil. Com então, certeza. Né? E a gente tem aquelas aulas que a gente gosta mais, por conta das nossas habilidades, né? Eu gosto mais de ser professora, às vezes por uma afinidade. Então, assim, mas eles não estavam mais conseguindo atingir. Então, isso estava ficando muito difícil. Sim. E a gente fala, né? A informação você tem na palma da mão. Mas o conhecimento, que é o que o professor também ele teve que filtrar. Qual é o conhecimento importante que eu preciso chegar para dar numa sala de aula, né? Não é só a gente jogar a informação para o aluno, porque a informação ele já tem. E que isso a tecnologia favorece também. A gente ganha tempo. Mas qual é o conhecimento? Quais as habilidades? Por isso que foi tão importante a escola se voltar para as habilidades. Que legal.
E só com a lei proibindo o celular, porque, como você falou, os professores estavam competindo na sala de aula, né? Então, enfim, que essa mudança venha para mais do que essa ansiedade, né? Os pais me procuraram muito nas últimas semanas de Cíntia, mas meu filho, por exemplo, tem dificuldade social. E aí? E aí que a gente vai precisar ajudá-lo. O celular não é o lugar para ajudar, né? Se lá vai ficar difícil, se lá vai passar a ser um lugar desafiador, então que a gente comece a buscar ajuda, né? Porque ele precisa da ferramenta, essa é a parte mais importante, né? Até de dialogar com a escola, né? É isso. Então, assim, que nem às vezes a menina fala, mas eu preciso falar com ele, e aí? Sim. Estamos aqui. A gente tem o telefone, o orientador vai te atender. Olá, a gente vai estar te dando informação o tempo inteiro. Porque às vezes a gente fala, e agora, né? Se ela não passa bem, não tá bem hoje, a escola vai entrar em contato com você. Como sempre foi, Como né? sempre foi, né? Então, assim, é deixar esse pai tranquilo também. Sim. E que eu acho que todas as escolas estão se transformando para isso também, para fazer essa mediação. Uhum. Então, se ele não está socializando, por quê? Por que ele está sozinho? Então, qual é o olhar, né? Não é um olhar só para o boletim, só para resultados. Mas o que antecede esse resultado? É isso, muito bom, Ju. Olha, esse assunto, ele rende a vida inteira, porque o celular, a tecnologia faz parte da nossa vida, dos nossos hábitos, né? E reaprender é difícil, e ensinar àqueles que nos têm como modelo é duplamente difícil, né? Então, que nós adultos estejamos inspirados e motivados a essa mudança, que a gente encare essa mudança como algo positivo. Criança e adolescente adora reproduzir fala de adulto, né? Então, se em casa ouvem falar mal dessa nova forma do celular dentro da escola, se as crianças e adolescentes começarem a ouvir críticas em relação a essa medida, como é que eles vão acreditar que isso realmente é bom? Então, esse pode ser um bom alerta para as famílias, né, Ju? Com certeza. Eu acho que esse apoio é fundamental, né? É sempre essa parceria, esse elo, é confiar. O porquê. Ninguém tá fazendo porque a gente quer ver um monte de adolescente triste. É o contrário, né? É o contrário. A gente tá querendo fazer esse resgate e está alinhado aí junto com a família. Que legal, E eu acho que é isso, se empoderar sempre da positividade, né? Isso. Dos pais apoiarem. E se tiver dúvida, ter essa parceria com as escolas. Exato, né? Senta e conversa, né? É. Muito bom. Todo mundo reaprendendo a socializar, né? Exatamente, Pais e filhos. Que legal, Ju. Muito obrigada. Ter esse olhar, que é um olhar ali da parte técnica, que poderia ser uma coisa ruim, só que feita de uma forma gentil, amorosa, respeitando as etapas do desenvolvimento, a gente vai olhando, na verdade, para os benefícios, né? Sim. Então, obrigada pelo teu olhar, por essa grande transformação que você faz na educação. Obrigada por esse bate-papo. Foi muito bom estar aqui também. Que gostoso. Muito obrigada e até a próxima.